O exposed da Dona Ruth, feito pelo Murilo Huff, sobre o que o neto passava na mão da avó, é chocante. Fala com a gente, igual eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar pra vocês a treta entre o Murilo Huff e a Dona Ruth, mãe da Marília Mendonça. Sim, gente, uma das maiores artistas do Brasil, a falecida Marília Mendonça. Não ficaria nada feliz com essa história se ela estivesse viva, provavelmente, porque tá rolando uma briga gigantesca pela guarda do Léo, o filho da Marília, com o cantor Murilo Huff, que até então dividia a guarda compartilhada com sua ex-sogra, a avó da criança. Só que agora, gente, começou uma treta bizarra. E esse fim de semana, a Dona Ruth sentou com exclusividade com o Fantástico pra falar o seu lado da treta, a sua versão. Só que, gente, essa entrevista não ajudou em nada, porque assim, a galera já tava do lado do Murilo antes, por causa de várias coisas que estavam saindo acerca do comportamento da Dona Ruth, que ia muito além de uma avó que tava só fazendo alienação parental, ou tentando vender o catálogo da Marília, ou tentando congelar os bens do menino. É uma pessoa que foi extremamente fria e calculista, ao que tudo indica, com as outras vítimas do acidente fatal da Marília Mendonça. É uma coisa sem tamanho, a gente vai finalmente entender pra você que tá só pegando as informações picadas e não entendeu de tudo, não entendeu tudo que tá acontecendo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a crescer na internet. Sim, ajuda a gente também a crescer nas redes sociais, gente. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. A galera lá do Instagram já tava esperando esse vídeo sair, tá? Então vai lá. Bom, gente, antes da gente contar a treta de fato pra vocês, vamos só voltar alguns anos atrás pra vocês entenderem também como que foi o início do relacionamento da Marília Mendonça com o Murilo Huff. Gente, a Marília Mendonça é uma pessoa que todo mundo sabe que estava muito envolvida na criação das suas letras. Ela é uma compositora que todo mundo sabe que era de mão cheia. E ela e o Murilo Huff se conheceram mais ou menos nessa época também por causa das composições de músicas. Na época ele era compositor. E em 2017 ela chegou até a escrever uma música Transplante que foi com inspirações dele, né? Então foi um relacionamento muito legal. Em 2019 eles começaram a se relacionar de fato como um casal, assumiram para o público que eles estavam juntos. O relacionamento deles, gente, apesar deles terem muito em comum, principalmente por serem músicos, era uma coisa mais de idas e vindas, talvez pela pouca idade também, mas não era nada tóxico também. Eles faziam piadas sobre isso, inclusive em entrevistas. Seu ex, o Murilo, ele Não, tem um monte de atual amigo. agora. Ah, é o seu ex atual. É verdade. É verdade. O seu ex... Então, gente, não sei se até no dia que o programa for ao ar vai ser, tô brincando. Eles eram um casal que tinham muito em comum, mas eles não davam certo como casal, apesar de se gostarem muito. Só que nunca houve uma dúvida na cabeça nem da Marília, nem do Murilo, muito menos parte do público, se eles estavam aptos para serem pais. Até porque eles tinham uma carreira, eles tinham muito dinheiro, e nunca houve nenhum indício de que eles não queriam a criança, que eles não queriam, tipo, fazer dar certo pela criança, e eles sempre foram ótimos pais. Isso a gente não pode falar nem da Marília, enquanto ela esteve viva, ela era uma mãe maravilhosa. Eu te chamo pro colchão, você pode passar. Mamãe te ama, meu amor. E o Murilo também sempre foi um pai muito presente, pelo menos assim, o que a gente pode acompanhar pelas redes sociais, era um casal que tinha muito amor e apreço pelo filho que eles tiveram. É, até porque o filho veio pouco tempo depois que eles começaram a namorar, pelo menos publicamente falando. Logo em junho de 2019 ela já estava grávida. Então, logo em 2020 já veio o primeiro filho e foi um filho muito aguardado, esperado e muito amado pelos dois. Só que com o falecimento precoce dela, infelizmente essa tragédia, que culminou não só na morte dela, quanto na morte dos tripulantes que estavam no avião junto com ela, a gente viu o Murilo, que é um homem que não tem nem 30 anos ainda, se tornar um pai muito jovem e que não tinha mais com quem dividir a sua paternidade. Então, ele estava tentando fazer de tudo, provavelmente eles estavam tentando fazer de tudo para a felicidade do garoto, que ficou com a guarda dividida entre o Murilo e a avó, a Dona Ruth, mãe da Marília Mendonça, que também ficava com boa parte dos seus bens, que, de acordo com ela até então, era de cuidado dela para que eventualmente ficasse com o Leozinho quando ele ficasse mais velho. Até então, gente, a gente foi até num show, né? A gente ganhou do Spotify uma vez um show que teve aqui no Allianz Parque de homenagem a Marília Mendonça e seu legado, que contou com diversas pessoas, o João, o Péricles, a Luísa Sonza, o próprio Murilo Huff subiu lá com o Leozinho, com a Dona Ruth no palco. A gente achava que era uma família que se dava bem. É, tava tudo tranquilo, foi final do ano passado, tem pouquíssimo tempo, assim, outubro do ano passado. Só que nos últimos 2 meses já dava pra ver que eles estavam com alguns desentendimentos, dando umas indiretas ali nas redes sociais, ninguém tava muito entendendo o que tava acontecendo, o porquê disso, mas agora a gente sabe. Vamos entender o que tá acontecendo, vamos reagir a alguns vídeos. Vocês devem ter visto que a Dona Ruth perdeu a guarda do Léo. Essa decisão do juiz, ela só pode visitar o Léo de 15 em 15 dias. A defesa dela diz que eles vão recorrer com urgência, e nota, a defesa diz que a Dona Ruth sempre prestou os cuidados necessários à saúde do neto. Foi descoberto que a Dona Ruth estava planejando vender o catálogo da Marília Mendonça por 300 milhões de reais para a Som Livre, um contrato
contrato que duraria 70 anos. Mas ninguém sabia de fato se esse era o motivo que levou o Murilo a tentar proteger os bens do garoto. E agora nós descobrimos que não foi. E segundo o jornal Extra, foi o próprio depoimento do marido da dona Ruth que fez com que o juiz resolvesse dar a guarda unilateral para o Murilo. Segundo a matéria, o que aconteceu foi o seguinte: o marido dela confirmou que a relação dela com o Murilo era muito desgastada, que eles nem conversavam. O juiz também afirma que a ideia de uma guarda compartilhada entre os dois simplesmente não existe mais, porque ela alienou a criança em relação ao seu pai e criou também um ambiente de muita desinformação sobre a saúde do garoto. Outro ponto também foram áudios e mensagens trocadas entre as babás que cuidavam do Léo. Elas comprovaram que a dona Ruth ocultava informações do pai da criança. As mensagens de texto tinham coisas como: não fale qual antibiótico ele está tomando, esconda os remédios, o Murilo não precisa saber disso. A defesa dele também afirma: a sabotagem da autoridade do genitor, o bloqueio sistemático do fluxo de informações e a tentativa de construir no imaginário infantil a falsa ideia de que o pai era ausente ou irrelevante configuram atos de alienação com graves consequências para o desenvolvimento emocional da criança. E uma coisa que piora muito o lado da dona Ruth é o fato do seguinte: que ela publicou uma nota nas redes sociais que provam essa alienação parental, porque ela disse que o pai não fazia nada pelo filho. E ele foi lá e colocou diversos comprovantes de como ele gastava com a criança. Toda a história que envolve criança eu fico encaralhado. Não, e eu queria muito saber onde foi que o filho da dona Reutemann adquiriu essa habilidade incrível de chorar sem derramar um pingo de lágrimas nos olhos, a fim de defender a indefensável, porque ficou bem claro que a dona Ruth estava deixando o Léo ao Léo, né? Daí já não basta estar errada, a defesa da dona Ruth resolve se pronunciar atacando o Murilo Huff com essa mensagem: a exposição que o autor vem fazendo do processo demonstra que a sua preocupação não é e nunca foi com o bem-estar da criança, mas sim transformar o caso numa situação circense e obter a almejada atenção da mídia, tal qual ocorreu no falecimento da Marília. Não tô de acordo, até porque quem está transformando este assunto num grande espetáculo circense e fazendo com que a vida do Léo vire uma grande atração do circo do seu Léo é a dona Ruth, porque é ela que está fazendo malabarismo com os medicamentos do Léo, é ela que está fazendo rifa, é ela que está fazendo palhaçada com o Murilo, e neste circo a gente só não quer ver mágico desaparecendo com a herança do Léo e muito menos fazendo contorcionismo, negligenciando a saúde dele. É só pra vocês terem uma ideia, tipo assim, o Léozinho, ele tem diabetes tipo 1. Então, tipo assim, o genitor, no caso o pai, tem uma guarda compartilhada com a avó, que se tornou, tipo assim, uma figura materna pra criança, e passa metade do tempo com a criança, precisa saber o que tá acontecendo com a saúde dele. E a dona Ruth, pra alienar o pai, ficava escondendo os antibióticos que o garoto precisava, ficava falando pras babás não contarem de fato a gravidade do que tava acontecendo com o Léozinho. Eu já vi de perto, tipo, pessoas que sofrem de diabetes, a mãe da Isadora sofre, a gente sabe como é que as pessoas são, e é os cuidados que precisa, a gente não tem que viver com medo disso, né? É uma coisa tratável, mas é muito sério. É uma coisa que é crônica e precisa sim ter a atenção, sabe? Então, só de você ver uma criança que estava sendo alienada parentalmente, né? O seu pai não estava sabendo as coisas que estavam acontecendo com ele. Isso gerou também consequências para a saúde dele, já que várias vezes ele estava precisando de ajuda em algumas crises que ele acabou tendo e a dona Ruth não estava presente para poder ajudá-lo. E quem teve que ajudar foi a galera do pai, a equipe que estava do pai, desinformada. que estava desinformada, sem saber o que estava acontecendo. Porque a dona Ruth não dava todo o relatório do que estava acontecendo com o neto. Isso é o mínimo, gente. Isso aconteceu não só uma, não só duas, aconteceram algumas vezes. Então, foi uma situação que realmente começou a deixar o Murilo preocupado com a saúde da criança, já que ele não estava sabendo e não era informado das coisas que estavam acontecendo. Isso sem contar, né, todo o circo em volta do dinheiro da Marília, né? Ela querendo vender o catálogo dela, vender os masters dela, uma coisa bem Taylor Swift e Scooter Braun pra ação livre, sem avisar toda a equipe do Murilo, porque o dinheiro é do Léo. Então, assim, é uma coisa muito séria. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando ele começou a pedir a guarda do Léo, ele começou de forma silenciosa. Só que quando a galera descobriu, obviamente, a gente tem o Léo Dias, essa galera que vai noticiar essas coisas, o povo a princípio ficou contra ele, achando que ele tava querendo o dinheiro da Marília, ou tirar a criança da avó, que é uma mãe pra ele hoje. Só que assim, o Murilo teve que se defender nos seus stories, falando assim, primeiro que, olha, eu comecei isso em segredo de justiça, tá correndo em segredo de justiça, mas eu queria dizer que estão dizendo por aí que eu tô fazendo isso por ganância, ou que eu não ajudo meu filho, que eu tô alienado do meu filho, sendo que eu gasto mais de 20 mil reais com ele todo mês, entendeu? Ele passa metade do tempo comigo, toda vez que eu trabalho eu durmo em casa, então ele começou a mostrar por A mais B toda a verdade, a galera começou a ficar chocada e pouquíssimo
pouquíssimo tempo depois foi concedido pra ele a guarda provisória, porém total da criança. E a gente sabe que nesses casos, pra ficar com o pai e não com uma mãe ou uma figura materna, é mais raro. Então a gente sabe que a dona Ruth não tava fazendo coisa boa, gente. Exatamente, algo estava acontecendo ali. A saúde da criança tem que estar em primeiro lugar, né? E eu acho muito interessante que estão falando que o Murilo Ruf tá tentando fazer um circo, um espetáculo circense em volta disso, sendo que não foi ele que foi dar entrevista pro Fantástico. Exatamente. Né? Inclusive, vamos dar uma reagida aqui à entrevista com o Fantástico, partezinhas, que provavelmente não dá pra ver tudo porque vai ter copyright. Em entrevista ao Fantástico, Dona Ruth disse que antes da ação, ela e Murilo mantinham uma convivência harmoniosa, voltada para o bem-estar de Léo. Segundo ela, o pedido de guarda surpreendeu a família. O advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, também participou da entrevista e revelou um episódio que teria gerado desconforto entre os dois. Segundo ele, durante uma apresentação escolar do Dia das Mães, Murilo foi o único homem presente, o que teria causado um mal-estar. Dona Ruth se sentiu constrangida e houve discussões após o evento. A decisão provisória da Justiça, no entanto, vai além. O juiz apontou indícios de negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, com base em provas de que ela teria omitido informações sobre a saúde de Léo. O menino tem diabetes tipo 1 e precisa de cuidados constantes. A Justiça entendeu que Murilo não estava sendo devidamente informado sobre o tratamento do filho. Ele sempre conviveu com a família lá e ele ama o pai dele. Então eu sempre quis que ele convivesse todo mundo junto. Em que momento isso se quebrou? Da minha parte, não. Porque ele entrou com pedido. É isso que eu queria entender. As festas do Dia das Mães sempre foram feitas aqui em casa, em família, com a família dele, a minha. Ele vinha pra cá. Isso é provisório. As contas já estão bloqueadas. E aí, até resolver, vão continuar bloqueadas. Tudo que vem de Marília é 100% do seu neto? 100%. Vamos lá, gente. Obviamente, depois que essa entrevista foi ao ar, a galera ficou assim, tá incongruente. Por quê? Tá meio esquisita. Saiu um exposed da Dona Ruth. Essa, pra mim, é uma das partes mais horripilantes de toda a história envolvendo o falecimento da Marília. Basicamente, o que acontece? Quando você tem uma pessoa tão importante pra música e que vale tanto dinheiro assim como uma Marília Mendonça ou outros artistas, essas pessoas geralmente são asseguradas. Elas fazem muito viagem de avião, viagem de ônibus. Acidentes podem acontecer. As pessoas que estavam lá, a tripulação, eu tô tentando, explicar da maneira mais básica e leiga possível. Quando todos eles estavam, ali, sofrendo um acidente e chegaram a óbito, a família de todas as pessoas que estavam naquela tripulação do avião tinha direito a receber um seguro da Marília Mendonça. Era basicamente uns 500 mil reais. Só que era uma quantia que seria repartida à família de cada uma das pessoas que vieram a óbito igualmente. Só que a Dona Ruth, munida de muito dinheiro e advogados muito bons, chegou e ligou pra cada uma das famílias dessas pessoas que vieram a falecer, pedindo a metade desse dinheiro, dizendo: vocês não vão receber parte integral daquilo que é de direito de vocês pela morte do ente querido, porque eles só estavam nesse avião por causa da minha filha, ela era o talento, ela era a pessoa, e eu quero que vocês partam essa metade comigo, ou seja, eu quero ficar com basicamente 70% do dinheiro, e vocês vão ficar com uma quantia boa que vocês nunca vão ver em vida, e se vocês não concordarem, isso vai pra litígio e vocês não vão ver dinheiro nenhum, é nada. Exato, isso vai pra litígio, eu tenho dinheiro, eu vou entrar com processo, isso vai rolar anos e anos e anos, que a gente sabe que processos demoram muito pra acontecer. Então, cada família deveria receber, gente, mais ou menos 200 mil reais, e não foi isso que aconteceu. Eles receberam metade do dinheiro é isso, pela ameaça de um reais, litígio. Na ameaça de um litígio, gente, que ninguém quer litígio, ainda mais pessoas que, tipo assim, não tem tanto dinheiro assim igual a família da Marília Mendonça pra aguentar anos e anos e anos de processo. Então, por causa disso, eles acabaram cedendo. Pessoas ali também que perderam pessoas queridas, e isso pra mim, gente, tipo assim, fica soando como se a Marília fosse mais importante do que qualquer outra vida. A gente sabe que, obviamente, a Marília é uma pessoa famosa, que todo mundo ama, todo mundo tem um carinho gigantesco pela Marília, até hoje é uma das maiores cantoras do Brasil, da história, a gente ama ela demais. A gente aqui em casa escuta ela sempre, a gente era muito fã. Sempre. Só que, em questão de vidas, quando a gente tá falando de vida, a vida de ninguém vale mais do que a vida de outra pessoa. A dor da Ruth não é diferente da dor das outras pessoas, das outras famílias que também perderam pessoas e entes queridos naquele acidente. Inclusive, uma das pessoas era o irmão da Ruth. Inclusive, tem até áudio, da cunhada da Dona Ruth, que também perdeu o marido, que também é mãe, que também viu seu filho ficar órfão, falando: Ruth, a gente não tem dinheiro, você tá lotada de dinheiro, ajuda a gente. Coisas a Marília tem, o Léo tem você, tem o pai que é cantor, meu filho não tem ninguém não, Ruth. Pelo amor que você tem em Deus. Nossa, eu não tô aguentando isso mais, Ruth. Nossa, eu tô só no meu limite. Não, por favor, conversa com o seu advogado, libera todo mundo receber as partes igual. Não, pra ver se esse negócio desenrola. O meu filho já tá passando necessidade já. Eu tenho os meus pais, mas eu não tenho obrigação nenhuma de ajudar a criar meu filho não, Ruth. Não, por favor, Ruth.
Não escuta o que seu advogado quer falar, não, porque o Léo tem um mundo pra ele poder conquistar também, entendeu? Do mesmo jeito que eu tenho que, trilhar as coisas do meu filho pra ele poder também conquistar o mundo. Ele tem o pai dele, cantor, tem condição, sua Marília, eu vou deixar uma coisa maravilhosa pra ele, graças a Deus, deixou ele muito bem amparado. Agora o meu eu não tô tendo como amparar, não, Ruth. Por favor, interfere nisso. Eu tô te pedindo, eu tô te implorando. E é completamente surreal, gente, porque a máscara da Dona Ruth caiu e essa entrevista não ajudou ela em nada. Inclusive, tá todo mundo na internet se posicionando contra a Dona Ruth. E com razão, porque, tipo, se tornou aí a mãe mais muquirana do Brasil, deixando mães como, sei lá, da Larissa Manoela no chinelo. Exatamente, ela achando que essa entrevista no Fantástico, se a salvação pra ela, na verdade, foi um tiro no pé. Gente, meu Deus, depois que eu vi a reportagem da Dona Ruth, eu até gravei um vídeo, mas eu não tinha uma informação. E eu estou completamente chocada. Eu fiquei muito reflexiva se os inimigos da CLT estão nesse desespero todo pela guarda do menino, né, pelo menos uma guarda compartilhada, porque se isso acontece, deles ficarem sem a guarda compartilhada e a guarda passa a ser unilateral, eles não vão ter acesso à conta bancária do Léo. 2, a conta vai estar bloqueada e nem o Murilo vai mexer nos bens do filho e vai conseguir criar essa criança, até porque ele consegue, porque ele tem muito dinheiro. O Léo sem a necessidade do dinheiro da Marília, não é necessário. E aí a avó ficaria sem nada. Sem Léo, sem dinheiro. Gente, pelo amor de Deus. Pra mim é muito chocante, tá? Ontem a Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça, concedeu uma entrevista ao Fantástico. E, no meu entendimento, foi um erro da parte dela. É que as pessoas não se convenceram daquela figura que ela apresentou ontem, de roupas claras e chorando. Se eu fosse advogada da Dona Ruth, jamais deixaria ela conceder uma entrevista pro Fantástico. Tendo em vista que na última semana veio à tona uma polêmica envolvendo o nome da Dona Ruth, onde ela pedia metade de todo o seguro do avião que matou 5 tripulantes. Ela disse que a filha dela era mais rica e a mais famosa. Então, por conta disso, metade de tudo tinha que ser pra filha dela. Na entrevista, ela ainda diz: nossa, as pessoas esqueceram que eu perdi uma filha e um irmão. Irmão este, né? Que tinha uma filha recém-nascida, e aonde a Dona Ruth teve a coragem de pegar metade do dinheiro do seguro dessa bebê. Gente, foi um baita de um tiro no pé. E uma coisa interessante que a gente vai separar aqui mais pra esse final de vídeo da gente reagir, é advogados na internet falando, e também, tipo assim, mães solos dando a sua opinião sobre o caso, dizendo que não necessariamente a guarda de uma criança tem que ficar sob os cuidados de uma figura materna só porque isso é o mais comum, porque se isso não for o bem da criança, não é isso que vai acontecer. E também aconselhar as mães a não fazer alienação parental, porque isso pode voltar pra te morder no rabo. Dizem, mas ele é o pai, com falecimento da mãe, ele tem direito, a guarda vai ser obrigatoriamente dele. Outros dizem, mas a avó cuida da criança desde que nasceu, a Marília morava com a mãe, desde o falecimento da Marília, essa criança mora com a avó, vai gerar um extremo sofrimento para essa criança, o que é justo, o que não é. Todas as ações que envolvem menores, seja ela pensão alimentícia, seja ela guarda, convivência, o juiz sempre vai levar em consideração o melhor interesse da criança. Não é o que é melhor pro Murilo, não é o que é melhor pra Dona Ruth, é o que é o melhor interesse desta criança. A Marília Mendonça deixou tudo muito claro. Se alguma coisa acontecesse com ela, gostaria que a mãe tomasse conta do filho Léo. Mas não é bem assim que funciona. Primeiro porque o Léo é vinculado a 2 genitores, então a vontade de um não necessariamente deve prevalecer com relação à vontade do outro. Mais do que isso, o que está em jogo é o melhor interesse da criança e não necessariamente a prevalência da fala do pai ou da mãe. Se o Poder Judiciário entender que é melhor para a criança ter um convívio direto com o pai e não com a avó materna, que assim seja feito. Negligência com a saúde e alienação parental. As atitudes que ela tem são bem complicadas, né, gente? De vender as coisas, de vender o perfil pra casa de Beth. Me soa muito como pensando só no dinheiro. Então, assim, aparentemente, a criança tava, quando precisava tomar remédio, ela pediu pra não contar pro Murilo, ficava dando a entender pra criança que o pai era ausente. Isso, gente, é muito grave. Inclusive, você, mãe, vocês sabem que genitores adoram alegar alienação parental. Adoram. E você tem que tomar cuidado com essas pequenas coisas, porque eles podem usar a favor deles. Coisa muito importante. Algumas mães acham que se o pai não paga a pensão, não tem o direito de ver a criança. Isso não pode, tá bom, gente? O genitor, ele não paga pra ver a criança. Mesmo que ele não pague pensão, ele tem o direito. Então, se você proíbe, é alienação parental e pode sim perder a guarda. Questões de saúde também, tá? Você precisa informar o genitor, ainda mais se tem contato com ele às vezes. Por isso que eu falo, gente, o problema é ter o vínculo com a pessoa o resto da vida, entendeu? Porque você tá vivendo a sua vida lá
lá fazendo suas coisas, você tem que avisar uma pessoa, nem tá nem aí pro seu filho. Quando o pai da Valentina entrou com um processo contra mim, inclusive de alienação parental, que eu falo, gente, eles são todos iguais. Então é isso, tá bom? Que esse caso sirva de exemplo pra você, mãe, tomar cuidado. Porque alienação parental é um processo que os genitores usam muito pra atacar as mães. E a gente não pode dar a munição pra eles, tá? No caso aqui do Murilo Huff, ele realmente tava sofrendo alienação parental. Eu só quis adicionar isso ao vídeo também pra deixar aí já de recado pra outras mamães que passam essa dificuldade na mão dos genitores, que claramente não estão nem aí, mas pra te atingir, usam da alienação parental, lembrando, se ele não paga pensão, se ele é um merda, não. Deixa ele ver o filho da mesma forma. O pagamento não é pra ele ver a criança. O pagamento é pra outras coisas. Ele tem direito a ver a criança independente de pagamentos. Exatamente. Mas nesse caso aqui, obviamente, o que a gente tá vendo é uma situação séria, que a gente tem mensagens, que a gente tem provas de que, tipo assim, nada estava sendo passado quanto à saúde do Léo para o pai, o que é extremamente grave, né? Ainda mais que a gente tá falando de uma criança que tem diabetes tipo 1. Gente, ó, muito grave tudo que tá acontecendo. Fora todo o descaso com o dinheiro da Marília, com a imagem da Marília. Ela é uma mulher que associava a imagem dela, que tá ligada à Marília, com casa de aposta, sabe? Sendo que é uma mulher que, bem ou mal, vai ficar com uma parte da herança, assim, por ser mãe. Então, tipo, já é uma mulher que tá abastada, tem muito dinheiro. Pra que vai fazer vender a alma pra Satanás, vendendo essas bosta dessas casas de aposta, sabe? E não tem necessidade nenhuma, tipo assim, de ter feito o que ela fez com o negócio das indenizações também pras famílias. Surreal! E é uma coisa muito absurda que, tipo assim, na própria entrevista do Fantástico, ela cometeu um erro gigantesco que mostrou que, tipo assim, a ideia veio realmente da parte dela. Porque o que ela disse no Fantástico é que o juiz tinha decidido que a divisão da indenização seria dessa forma. Mas o seu advogado, na mesma entrevista, fala que o juiz homologou a decisão. Quando o juiz homologa a decisão, gente, ele só assina um documento que já foi acordado pelas partes e que já foi descrito por um advogado das partes. O juiz falou, tá, então se tá todo mundo de acordo, eu vou assinar aqui pra poder homologar na justiça. O juiz não escolheu, ouviu todas as posições e falou, não, eu vou escolher isso aqui porque é melhor pra... Não! Nossa, sério, olha, surreal, e o Murilo tá coberto de razão, e a gente só espera que esse capítulo aí passe, porque bem ou mal, ela ainda vai ter contato com o neto e ela pode continuar fazendo a cabeça do neto contra o pai e causar um desconforto necessário entre todas as partes, porque o menino também ama a avó. Exato. Então, nossa, sabe, uma coisa assim, se ele é uma pessoa do bem, ele também não vai querer ficar colocando a avó na fogueira porque a criança tem ela como mãe. Exato. Então, olha que pica. Que situação complicada. Qual que é a opinião de vocês? Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. Tudo sempre. Um beijo. Tchau.